Bom dia, gente. Paz do Senhor. Graça e paz. Tudo está na mesma medida, não está não? Qual a diferença de dar um bom dia e dar a paz do Senhor? Nenhuma, né? É desejar que uma vida seja abençoada por Deus. Está animado para hoje? Vamos terminar o que nós começamos ontem? Ver o que Deus tem para nós nesse dia especial. Minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo gere em você uma perturbação maravilhosa, para você nunca mais ser a mesma pessoa. Eu só vi uma pessoa dizer amém. Você não conhece ele não, né? Que pena. Tem que conhecer ele. Porque se você conhecer ele, você ia gritar. E todo fôlego do seu ser. Amém. Estar nas mãos do Espírito Santo é estar no lugar mais seguro da terra, do universo. Não tem lugar melhor para estar. Você precisa ser amigo dele. Sentar no colo dele, sentir o cheiro dele. Gozar do abraço dele. Aprender a ouvi-lo e obedecê-lo. Eu disse ontem à noite, ele é uma pessoa. E a gente se relaciona com pessoas. Eu vou orar para Deus te perturbar hoje. E você se sinta tranquilo nas mãos dele. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Como nós precisamos, Deus, te conhecer. Meu coração, Senhor, dói quando eu vejo alguém com medo de Ti. Somente quem não Te conhece tem medo de Ti. Porque Tu és amor pleno, perfeito, único. Tu és um Pai maravilhoso. Não há por que termos medo. Faz, Deus, com que cada um aqui se sinta filho. Filho não tem medo do Pai. Há uma grande diferença, Pai, entre temor e medo. Coloca a gente no Teu colo nessa manhã. E quando a gente está com medo, Senhor, a gente precisa tanto de um abraço. Hoje eu quero pedir pelos meus irmãos e irmãs, como eu peço por mim mesmo. Me põe no colo e me dá um cheiro. Faz seu coração bater no meu coração, para acalmar meu coração. Para que fique no mesmo compasso, na mesma sintonia. Visita esses corações nessa manhã, Senhor, de uma forma poderosa. Deus, a gente quer perder o controle, para o Senhor assumir o controle. Espírito Santo, meu amigo, segura na minha mão e na mão de cada um, e nos conduza no centro da Tua vontade, porque ela sempre, sempre, sempre é boa, é perfeita e agradável. Gera em cada coração uma perturbação maravilhosa, que nos tire do ambiente de conveniência, da zona de conforto, e nos leve para o lugar mais seguro que existe, que é em Teu colo.
Fala no cada coração nessa manhã. E me usa, pelo amor de Jesus. Me usa como um carteiro que não tem uma mensagem própria, mas que recebeu uma mensagem para um destinatário específico, que é apenas um canal. Que cada coração ouça a tua voz de uma forma personalizada nessa manhã, nesse dia e nesse congresso, em nome de Jesus. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, não precisa ter medo. Quando você sai para algum lugar e você encontra alguém desconhecido, o que você sente? Geralmente. Como você fica? Quando você sai para um lugar onde todas as pessoas são conhecidas, como você se sente? Quando você está num ambiente desconhecido, você sente receio, medo, segurança. Agora, quando você está num ambiente conhecido, com pessoas conhecidas, como você se sente? Amado, protegido, seguro, acolhido, feliz, à vontade. Boa, Cássio. Me perdoe as lágrimas. Do fundo do meu coração, você precisa conhecer o Espírito Santo. Não existe melhor amigo. Não existe ninguém mais confiável do que Ele. Você precisa chegar a um nível na sua vida de você estender as mãos e dizer assim, segura aqui e pode me fazer do seu jeito. Você precisa fazer isso. Quando eu disse para você nessa manhã que eu ia orar para Deus gerar em você uma perturbação maravilhosa do Espírito, você teve medo, porque você não conhece o Espírito Santo. Se você conhecesse, você estaria à vontade, você gritaria, amém, eu quero, eu não abro mão. Deixa Ele te conduzir. Levante todas as manhãs e diz isso a Ele. Todas as manhãs eu levanto e falo, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o teu plano para esse dia? Onde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? Faz do teu jeito, da tua maneira. Deixa eu te falar, nunca deu errado. Nunca deu errado. Eu vou contar hoje uma experiência que eu vivi na minha vida, que me fez olhar para o Espírito Santo como algo completamente diferente do que eu já tinha visto. Deixa eu te falar, você precisa mergulhar nas águas mais profundas. Você não foi chamado para viver uma vida rasa. Tem algo a mais. Tem além. Vá aonde a palavra te orienta a ir, sem medo. Minha oração é que a sua teologia seja bíblica. Porque se ela for bíblica, você vai viver coisas extraordinárias. Como diz o pastor Márcio Valadão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.
Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Nós precisamos voltar às Escrituras. Eu estou abrindo apenas um parênteses aqui. Voltar às Escrituras para a gente ler os teólogos. Não ler teólogos para ler a Bíblia. Nada contra teologia. Mas a carta primeira, minha regra de fé e prática, nós aprendemos isso nas primeiras aulas de hermenêutica, é a Bíblia. Se você partir da Bíblia para ler qualquer outro livro, você vai cometer menos erros. Agora, se você partir de qualquer livro para ler a Bíblia, você pode cometer erros graves. Porque tudo aquilo que nós escrevemos vem com os nossos pressupostos, com os conhecimentos adquiridos. Eu sou estudante de psicologia e se eu não me cuidar, eu vou inserir a psicologia em tudo. Então eu tenho que partir da Bíblia para ler a psicologia, os filósofos, os antropólogos, os teólogos, os sociólogos e qualquer outra ciência. A revelação é a palavra. É dela que eu preciso partir para ler o mundo. John Stott escreveu um dos melhores livros dele, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É ouvindo Deus, é ouvindo o Espírito que você tem discernimento com relação a todas as coisas. A nossa maior necessidade de hoje, dos nossos dias, da igreja no todo, no mundo inteiro, é aprender a ouvir o Espírito, ouvir Deus. A gente se empanturra de todas as coisas, passa lendo o livro de 500 páginas, mas não tem disposição para ler nem a Bíblia uma vez no ano. Como é que vai ficar esse negócio? A Bíblia é viva, ela se renova todos os dias, todas as manhãs. É ela que nos revela quem é Deus e quem somos nós. Volta para a Bíblia. Parta dela para ler todas as coisas na sua vida. Eu vou repetir, eu não estou dizendo que você não tem que ler as outras coisas, você tem que ler. Você tem que ter o jornal e a Bíblia do lado, ou a Bíblia e o jornal do lado. Mas é ela que é a nossa regra de fé e prática. É ela que é a nossa referência. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que ela diz que eu devo fazer. Pronto. É simples assim. Vixe, fechar o parênteses aqui. Mas essa é uma conversa para outro dia. Vamos lá. Geração transformacional. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Como você quer ser lembrado? Que legado você quer deixar? Qual é o seu propósito de vida? Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você. Mas para ser e viver como uma geração transformacional, eu preciso entender que eu fui chamado para fazer a diferença. Chamado para fazer diferença. É uma geração transformacional. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1 a 6 e 17, é o texto que nós estamos refletindo
sobre o chamado para fazer diferença. Para ganharmos tempo, nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 3. 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 3. Nós só leremos esse texto. Só esse versículo. Embora toda perícope é que nos orienta nessa palavra. Para ganharmos tempo, a versão transformadora diz assim: certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Uma mensagem simples, de poucas palavras, que produziu um impacto na vida de um homem, de uma família, de uma nação. Uma menina que entendeu que foi chamada para fazer a diferença. Essa menina me ensina o que eu preciso ter, o que eu preciso entender, o que necessita existir em mim, para eu responder ao chamado de Deus e fazer a diferença. Ontem nós trabalhamos duas coisas. Primeiro, esse texto me ensina que para fazer a diferença eu preciso ter consciência do meu propósito. O que está por trás dessas poucas palavras dessa menina? Como eu posso entendê-las? O que elas estão carregadas? Primeiro, está carregada de uma consciência do seu propósito. Quando ela diz: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra, ela está agindo baseado em quem ela é e em quem Deus é. É a visão que ela tem de Deus e a visão que ela tem de si mesma. E quem é Deus para ela? O soberano, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E quem ela é? Ela é uma filha amada de Deus. Ela tem a mensagem que mudaria a vida de qualquer pessoa, e ela não guarda essa mensagem com ela. Pastor Rigório diz que a maior tragédia não é a morte, mas uma vida sem propósito. Primeira coisa que precisa existir em mim e em você, para a gente fazer a diferença, é a consciência do meu propósito. Quem sou eu? Qual é a missão que Deus tem para a minha vida? Por que Ele me colocou nessa terra? Todas as conexões que acontecem na nossa vida, Deus faz intencionalmente com um propósito. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu acredito muito nisso. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Entende isso? Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, então as conexões que Deus faz, Ele faz com um propósito. Não é apenas o conhecimento que eu estou tendo a oportunidade de ter com alguém, não, Deus tem um propósito com isso. Quando Deus uniu o Lincoln com a Marina, Ele não estava unindo apenas duas pessoas, Ele estava unindo um propósito, uma missão. Quando Deus uniu o Márcio mais a Cássia, Ele não estava unindo duas pessoas, Ele está unindo um propósito. Quando Deus uniu você e a sua esposa, poxa, que coisa linda. No último encontro, olha aqui, ó, Deus não uniu duas pessoas, Deus uniu um propósito. Quem diria? Quando Deus te colocou na empresa que você está, Deus não uniu pessoas, Deus uniu um propósito. Quando Deus te levou para a faculdade onde você está, Ele não uniu pessoas, Ele te deu um propósito. Quando você entende o seu propósito, assim você vive fazendo a diferença. No final do semestre passado, na última avaliação na faculdade, na universidade,
Aí a turma reuniu e disse assim: você é uma pessoa diferente. A sua vida aqui traz quietude e paz neste lugar. Sabe o que aconteceu naquela hora no meu coração? Se glorificado seja o Senhor, eu estou cumprindo meu propósito. Faz sentido para você? Aquela menina chega naquela casa, e naquela casa está a dor, está uma sentença de morte, está uma crise. Mas ela tem uma mensagem que vai mudar tudo. E ela não guarda com ela, porque ela entende e tem consciência do seu propósito. Cada pessoa que essa menina olha, ela sabe que ela é uma imagem e semelhança de Deus que precisa daquilo que ela tem. Como você olha as pessoas que estão passando pelo seu dia a dia? Você olha com essa consciência de que elas precisam daquilo que você já descobriu, que você recebeu? Você não está aqui por acaso. O propósito é que traz significado em nossas vidas. O propósito protege o nosso coração. O propósito nos deixa seguros. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar leva a lugar nenhum. Tenha propósito. Você não está aqui por acaso. Você ganhou uma corrida entre milhões de espermatozoides. Fecundou o óvulo da sua mãe. Porque Deus tinha um propósito, como nós cantamos aqui. Todos os desencontros, dores e sofrimentos que aconteceram na sua vida estavam te apontando e te conduzindo a um propósito. Segundo, nós aprendemos ontem, para que você faça a diferença, vença as desilusões. Vença as desilusões. Essa menina foi arrancada da sua família, arrancada dos seus amigos, dos seus parentes, da sua pátria, para viver como uma escrava, longe de tudo e de todos. Simplesmente foi tirado tudo dela, menos o Deus que ela servia. Me lembro de Paulo, está preso, mas Jesus não está preso. Está encarcerado, mas Jesus não está encarcerado. Podem prender você, mas não podem cercear você de falar. Essa menina, vítima de uma política expansionista, decidiu não azedar seu coração, não ser marcada pela raiva, não ser marcada pelo ódio, pelas mágoas, pelos ressentimentos. Ela decidiu usar suas cicatrizes para ser cura na vida de outras pessoas. Vença suas desilusões. Ah, mas eu nasci e minha família era assim. Ah, mas eu não fiquei rico. Ah, mas as oportunidades não foram. Todas as oportunidades é para todo mundo. Faça você acontecer. Não é bem assim. Não deixe a mágoa, o ressentimento endurecer seu coração. Uma coisa importante que eu quero relembrar você de ontem é que o que mais impede as pessoas de alcançar o seu objetivo, alcançar o seu propósito, alcançar os seus sonhos, é estar presa às coisas passadas. Elas ficam paralisadas, elas não conseguem romper. Então resolva o seu passado. As nossas cicatrizes nos credenciam e nos dão autoridade. Não tenho vergonha das minhas cicatrizes, porque elas foram as marcas que Deus usou para ser cura na vida de outras pessoas. Quando Satanás for jogar na sua cara o seu passado, lembra dele, do seu futuro.
Eu não tenho passado, eu tenho um futuro. Passado já foi. A vida diz respeito ao que é daqui para frente. Tudo aquilo que aconteceu foi apenas o caminho, a estrada que Deus pavimentou para eu chegar ao meu propósito, ao meu destino. Era só isso, estava me conduzindo ao processo. Então celebre as dores, as lágrimas, os desencontros, todas as coisas que aconteceram com você cooperaram para o seu bem. Foi isso que aconteceu com ela. Ao invés de ficar remoendo, ressentindo, lamentando, ela: eu vou fazer a diferença nessa família. Eu tenho uma palavra que vai mudar a história dessas pessoas. Por que ela conseguiu enxergar a dor do outro? Porque ela não estava magoada. Porque ela não sangrou na vida de quem não está ali cortando. Curar sua ferida é decidir não sangrar na vida de quem não está te cortando. Só para você entender, tem gente que ainda não casou porque teve uma decepção amorosa há muito tempo atrás e está sangrando sobre a vida de quem não está cortando hoje e associando a todos os homens ou a todas as mulheres as frustrações que viveram. Se cure, vamos para frente. Vamos embora, a fila andou. Foi um livramento. Você aprendeu a... Presta atenção, tão importante do que aprender o que fazer é aprender o que não deve ser feito. Pronto. E hoje, para concluir essa mensagem, quero ensinar mais duas coisas importantes para você. O que é essa palavra? Como seria bom se meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Traz para mim e para você. O que está por trás disso? Chamado para fazer a diferença acontece, ou para que você faça a diferença. Terceiro, aproveite cada oportunidade. Aproveite cada oportunidade. E aí eu quero te parabenizar, mas antes de te parabenizar, eu quero dizer para você que você merece um aplauso hoje, nessa manhã. Eu queria que você desse a você o aplauso que você merece. Muito bem. Sabe por que você merece um aplauso? Porque o fato de você ter escolhido estar aqui diz respeito à decisão que você tomou de melhorar, de crescer, de aprender, de avançar na sua vida. Você merece um aplauso. Você podia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu aproveitar essa oportunidade. O que aconteceu com essa menina? Levaram ela cativa para a casa daquela família de Naamã, carcomido pela lepra, sentenciado à morte, ver sua esposa e seus filhos chorarem na iminência da morte, e ela chega naquela casa e ela tem a grande oportunidade da sua vida. Ela entendeu que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então ela está ali porque há um propósito de Deus, e ela decide: eu estou aqui e eu serei milagre aqui. Deus será visto por meio da minha vida neste lugar. No lugar de morte, eu tenho uma palavra de vida. No lugar do desespero, eu tenho uma palavra de esperança. No lugar da inquietude, eu tenho uma paz para oferecer. O
que essa menina decidiu foi abraçar a oportunidade da sua vida. Cara, isso não deve ser problema para presbiteriano, pelo amor de Deus. Calvino entendia a vocação como um dom de Deus. Você foi feito policial para glorificar a Deus. Você foi feito professor para glorificar a Deus. Você foi feito advogado para glorificar a Deus. Você foi feito músico para glorificar a Deus. Todas as vocações é um meio de glorificar a Deus. Você é secretária do lar, você pode glorificar a Deus. Você é escravo, você pode glorificar a Deus. Você é estudante, você pode glorificar a Deus. Onde você for, onde você estiver, são oportunidades que Deus está te dando para que Ele seja glorificado. Aproveite cada oportunidade. A doença do seu patrão foi a oportunidade de Deus dado a ela. Essa menina se importava com os outros. Ela tinha um olhar de compaixão pelo próximo. Ela não conseguia viver no mundo da indiferença. Ela não está preocupada em quem vai receber aplausos, ela está preocupada com a glória de Deus revelada. Ela não tinha vocação para o anonimato. Isso a levou a aproveitar a oportunidade que estava diante dela. Alguém vem até você doente. Que oportunidade maravilhosa para você liberar uma palavra de cura sobre a vida da pessoa, gente. Quantas vezes eu vivi essa experiência? Para aqui chorar por você. Agora. No ano de 2010, até 2012, eu pastorei uma família, onde um casal estava na expectativa de ter filhos há 13 anos. Mulher distante de Deus, distante da igreja, foi me contar o desespero deles em quererem ter um filho, porque ela era a filha única viva, teve mais 2 irmãos, mas morreram, e ela era a única viva, e a família estava fadada a deixar de existir, se ela não tivesse filho. O que a palavra diz? Que o Senhor é especialista em fazer com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Aí, pronto, resolveu o problema. Vocês vão orar? Vamos orar. Ela se tornou a segunda mulher mais velha do Brasil a ser mãe. 51 anos de idade. Ela deu à luz a sua filha. 53, ela deu à luz ao segundo filho. Quando eu olho para aquelas crianças, sabe o que eu vejo? Milagre de Deus. Milagre de Deus. Você foi chamado para fazer a diferença, aproveita a oportunidade. Cada chance que é colocada sobre você é uma oportunidade de Deus ser glorificado. É uma pessoa desesperada, é uma pessoa desorientada, é uma pessoa perdida, é uma oportunidade. É uma pessoa precisando de ajuda, é uma oportunidade. Ensino muitos meus filhos a fazerem isso. Esses dias eu parei no semáforo, levar as crianças no colégio, e parei no semáforo, e vem uma mulher, fraca, se tremendo inteira, pedindo comida. Ela não pediu dinheiro, ela queria comer, ela fazia gesto que queria comer. O meu filho esqueceu a lancheira dentro do carro, eu peguei, ela estava com uma vasilhinha assim, descartável, e eu chamei ela e peguei e virei a lancheira dentro da vasilha dela. Foi uma oportunidade. Aquelas coisas que você guarda no guarda-roupa já tem tanto tempo. Essa semana passada, veio os missionários do sertão. Falei, vem cá, vamos sentar aqui. Peguei minhas coisas, tudo, toma, leva para abençoar a vida das outras pessoas. No mínimo, uma vez no ano, você precisa limpar o seu armário.
limpar o seu guarda-roupa, doar os seus sapatos que você não usa mais, aquele vestido de noivo que você usou e está guardando para quê? Você vai casar de novo? Já foi, cara. Doe. É a oportunidade de Deus. Entende o que é a oportunidade? A oportunidade que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Presta atenção. Dr. John Maxwell diz assim: pessoas que fazem a diferença veem uma necessidade e não conseguem ser indiferente a elas. Uau! Está passando um filme na sua cabeça? Ou só na minha? Ela tinha razões para isso, mas ela decidiu se importar. Nós só nos importamos quando temos compaixão de quem necessita de algo. A dor do outro passou a ser a dor dela também. Ela marcou a vida daquela família porque ela não perdeu a oportunidade, ela teve compaixão deles. Me lembro, em outubro de 2012, eu estava voltando do colégio com os meus filhos e recebo um telefonema de um acidente de carro de uma ovelha minha. Ela estava levando os filhos para o colégio, perdeu o controle do carro e bateu o carro, capotou o carro e bateu num poste, com seus 4 filhos. E ela ficou em estado gravíssimo. Recebi a notícia que o risco era iminente de morte. Eu me lembro quando eu entrei no Banco Bradesco, na 513 Norte, para pagar uma conta, e eu recebi a mensagem que o estado dela era delicadíssimo e eles não estavam conseguindo estabilizá-la. E ela tem um filho chamado Davi, que hoje já é um rapazinho, mas naquela época tinha 4 anos de idade. E naquela fila daquele banco eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, não deixa aquela criança ser criada sem mãe. Eu sei o que é perder mãe. Eu sei o que é viver sem mãe. E eu comecei a chorar e clamar ao Senhor dentro daquele banco. Falei: Deus, não deixa ela morrer. Olha a dor daquelas crianças. E comecei a clamar. E dentro do banco Deus me deu uma visão. E eu a vi dentro de um caixão, com os cabelos grandes, sendo velada. Eu danei dar um grito dentro do banco, como se fosse um doido. Comecei a brigar mesmo, a orar, a gritar. E falei: Senhor, não deixe essas crianças viverem como órfãs. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu sei a dor que é não ter mãe. Fui visitar no dia seguinte ela na UTI. Quando cheguei na UTI, ela estava muito inchada e tinha raspado o cabelo. O médico tinha feito perfurações no cérebro dela, pegou o cabelo dela, botou na mesa, e eu com o meu esposo, outro pastor que trabalhava comigo, e uma pessoa da família dele, e ele desenhou e diz assim: olha, o que aconteceu no cérebro dela é que o cérebro foi retorcido e quebrou os neurônios, e neurônios não se constrói de novo. Se ela sobreviver, ela ficará com sequelas. Se ela sobreviver. Aqui estão os cabelos da sua esposa. Ele saiu, nós pegamos aquele papel e a gente colocou diante de Deus. E a conversa com o Senhor foi assim: o médico está dizendo que está desse jeito, mas o Senhor escreve uma história diferente. O médico disse que neurônio não se constrói, mas ele não é Deus, e o Senhor é. Deus entra naquela UTI e salva a vida da Carla, faz um milagre, para que ela viva como um milagre nessa terra. Nós clamamos, 22 dias depois ela estava saindo da UTI. 1 ano e meio depois eu estava na formatura da Carla,
no seu curso de nível superior para a glória de Deus. Aproveita as oportunidades, elas são dadas por Deus. Elas são dadas por Deus. Cada oportunidade é uma chance de Deus ser glorificado. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Jesus, ele sempre agiu assim. Todas as pessoas que vieram a ele com uma necessidade, ele teve compaixão e ele fez uma intervenção. Ele teve uma palavra, ele não deixou passar nenhuma oportunidade. Jesus diz: eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façam vocês também. Para fazermos a diferença, você precisa ter compaixão. Para ter compaixão, você precisa vencer as suas desilusões, curar suas feridas, parar de olhar para o seu umbigo, para enxergar a dor do outro. Para curar suas feridas, você precisa ter a consciência do seu propósito. Como José teve, todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem para que nós pudéssemos viver seguros nessa terra e pudesse alimentar todo mundo. Só foi um propósito. Quando vocês jogaram-me dentro do poço, vocês estavam me jogando para próximo do meu propósito, porque a caravana ia passar do lado do poço. E se eu não tivesse sido jogado naquele poço, eu não teria pego a caravana. E se eu não tivesse sido vendido como escravo, eu não teria chegado no Egito. E se eu não tivesse sido injustamente acusado pela mulher de Potifar, eu não teria parado na prisão. Se eu não tivesse parado na prisão, eu não teria conhecido o copeiro. Se eu não tivesse conhecido o copeiro, eu nunca teria sido governador. E se eu não tivesse sido governador, o mundo ia morrer de fome. Porque Deus estava conduzindo a minha vida ao propósito dEle. Talvez você esteja no poço, está pertinho da sua caravana. Entra na caravana, olha ao seu redor, porque o seu copeiro pode estar do seu lado, que vai te conduzir ao propósito. Oportunidades são como portas e janelas. Elas se abrem, elas se fecham. Como você reage diante da necessidade do outro? Efésios 5,16 nos diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Todas as oportunidades. Para fazer a diferença, aproveite cada oportunidade. Cada oportunidade. E para concluir, para você fazer a diferença, tenha sempre uma palavra de fé e esperança. Tenha sempre uma palavra de fé e esperança. O que está por trás dessa palavra dessa menina? Como seria bom se meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. O que está por trás disso? 2 coisas: fé e esperança. Quando você tem consciência do seu propósito, você sabe quem você é e quem Deus é, você olha para as impossibilidades da vida e você ri diante delas. Você não conhece quem eu sirvo, quem é meu Deus. Estava conversando com o pastor Márcio ontem. Eu não tenho nenhuma razão para desconfiar do quanto Deus é bom. Nesses últimos 4 anos, na plantação da Reviver, Deus tem me provado todos os dias
a fidelidade e a bondade dele. E sabe o que isso tem gerado no meu coração? Tranquilidade. Quando você vai conhecendo o Senhor e você vai tendo experiências com Deus e você vai vivendo Deus cumprindo aquilo que Ele quer cumprir na sua vida, você vai ficando seguro, porque você está na mão de quem controla todas as coisas. Vou contar um exemplo para você. Ano passado, nós oramos para que Deus nos desse umas férias maravilhosas. Vale a pena orar. Estou te contando um segredo. Viu? Lá em casa, desde o pequenininho, a mais velha já entendeu o poder da oração. Esses dias minha esposa estava doente e o Mateus, mamãe, eu vou orar por você e Jesus vai curar você. E sabe o que aconteceu? Adivinha? Ele orou e ela foi curada. Eu estou falando para você que dá certo. Nós queríamos umas férias. Ano de pandemia difícil, 1 ano e meio sem tirar férias, cansados. Senhor, faz um milagre na nossa vida e nos leva para um lugar especial. De repente, Deus começou a abrir as portas. Nós tivemos a melhor viagem da nossa vida. 22 dias. Sabe o que é você ser surpreendido por Deus e pagar toda a viagem à vista, sem gastar nenhum centavo no cartão de crédito? Me lembro de um dia, próxima viagem, 1 semana e meia mais ou menos antes da viagem, eu recebo uma mensagem de WhatsApp de uma ex-ovelha minha, uma pessoa que foi ovelha minha em determinado local, dizendo assim: olha só, gente, Pastor Lincoln, eu estou mandando essa mensagem porque eu quero honrar você e sua família. Deus liberou um recurso na minha vida e na vida do meu esposo, e a gente quer honrar vocês por tudo que vocês fizeram por mim e pela minha família. Por favor, me manda a sua conta que eu quero depositar para você uma oferta para honrar você. Não estou te pagando, é apenas uma questão de honra que eu quero fazer a você e a sua família. Irmãos, eu pensei que ela ia mandar assim uns R$500 de oferta e tal, sabe? Cara, imediatamente entra na minha conta, quando eu olho, R$5.000. Era o dinheiro que eu precisava para fazer a viagem. Deus nos levou para Maragogi, para Carneiros, para Paraíba, e ainda fomos fazer missões no sertão. 22 dias suprido por Deus, nos mínimos detalhes. Foi a primeira vez que nós viajamos e podemos nos dar alguns luxos na viagem. Entende o que é Deus cuidar de você? Se eu for contar a história de milagre, eu acho que eu contei aqui uma vez, que um dia eu vi uma pessoa contando a história de que Deus tinha dado um carro para ela. Eu ouvi a história e dizia assim: o Senhor pode fazer isso na minha vida também. Aí eu aqui, estou aqui na bênção agora. 2 meses depois, uma pessoa chega em mim e fala assim: pastor, depositei na sua conta 26.800 para você comprar o carro e você trocar o seu carro. Vale a pena orar. Vale a pena dar a mão para Ele te conduzir. Deixa Ele fazer. Tenha sempre uma palavra de esperança e fé. Olha aqui. Ele o curaria da lepra. Pensa comigo, como foi para aquela mulher, esposa de Naamã, ouvir essa frase? Há um livro chamado Um Mês para Viver, de um pastor que passou durante 20 anos pesquisando sobre as pessoas que estavam no estágio terminal para morrerem. O que acontecia na vida dessas pessoas, o que mudava na vida dessas pessoas. E ele constatou que a pessoa muda completamente a sua maneira de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar as coisas.
Imagina para essa menina, ou para essa mulher, vendo o seu marido passando por essa situação, receber essa palavra: ele o curaria da lepra. Eu me emociono. Imagino como foi uma bomba naquele coração que já estava planejando o sepultamento, cara. O que essa menina trouxe? Essa menina trouxe uma palavra de esperança. Essa menina trouxe uma palavra de fé. Ela diz: ele curaria. É uma afirmação, é uma palavra cheia de convicção, de fé. O futuro aqui é mais do que perfeito, não vai deixar de acontecer. Vai acontecer. O que essa menina me ensina? Ela tem uma palavra de esperança. Ela é porta-voz da esperança. Ela é uma encorajadora. Ela é uma inspiradora. Ela, enquanto tudo está perdido, ela é um farol, porque aponta para Deus. A marca na vida dessa menina que fez a diferença foi a fé. Sua fé trouxe esperança ao coração de Naamã. Imediatamente ele corre no rei e diz assim: me dá aí as condições para eu poder ir lá, olha só o que eu descobri. É evidente que essa criança hebreia havia sido ensinada que a mão de Deus estava sobre a vida dela. A palavra dessa menina é cheia de convicção, cheia de fé. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e das coisas que esperamos. A fé crê no incrível, vê o invisível, obtém o impossível. Ela teve uma palavra de fé para aquela família desesperada. Isso é fazer a diferença. Presta atenção. Nós estamos vivendo um mundo desesperado, as pessoas estão desesperançosas, perdidas, desorientadas. Você tem a palavra de esperança. Para de criticar, de apontar o dedo. Seja um encorajador. Tenha uma palavra de esperança para a vida de quem está perdido. Eu fico lembrando daquela palavra de Deus a Ezequiel: procurei um homem que estivesse disposto a estar na brecha, e eu não encontrei ninguém. Tem misericórdia, gente, me ajuda. Me lembro de Moody dizer: me dê um homem comprometido com Deus e nós vamos mudar o mundo. Um homem só, um homem. Que Jesus encontre eu e você hoje, nessa manhã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus elogiou a fé de várias pessoas na Bíblia: o centurião, a mulher do fluxo de sangue, Bartimeu, a mulher grega. Sabe por que Jesus elogiou a fé dessas pessoas? Porque a fé mantém viva a esperança. Foi o Senhor Jesus que disse: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, os montes mudarão de lugar. A fé é capaz de transformar realidades. Não aconteceu aqui? Essa menina diz: se o meu Senhor for, ele ficará curado. Imagina a esperança chegando naquela família, naquele momento. Isso é fazer a diferença. Seu patrão está perdendo o juízo porque a empresa está falindo, você tem a palavra de vida para ele. Você sabe qual é a direção. Sabe quem é que provê todas as coisas, quem fecha as portas, quem abre as portas. Para fazermos a diferença é necessário termos sempre uma palavra de esperança por meio da fé. A fé é o elemento que faz a diferença. O que você tem demonstrado onde você está inserido? Você é o primeiro a lamentar? Ou você é o primeiro a orar? Deixa eu ensinar uma coisa para você, presta atenção nisso. A fé ri das impossibilidades.
Sabe o que acontece quando as coisas se tornam impossíveis? Deus está te dando a chance de você experimentar milagres. Que coisa linda. Quando eu vejo uma impossibilidade, eu sei. Hoje eu sei, o Wesley sabe disso. Eu sei que o milagre está chegando. Quantas vezes a gente falou sobre isso? Ficou impossível. Maravilha, eu vou ter o que celebrar, eu vou ter história para contar. Meu Deus, vai fazer de novo. Vai fazer para a glória. Vai fazer para o louvor dEle. Como você tem agido quando alguém apresenta com uma necessidade? Ela teve uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Seja contado como alguém que encoraja. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu finalizar com isso. Você já viu algum monumento de um crítico? Você já viu algum monumento dos críticos que criticaram Leonardo da Vinci, Michelangelo, Aleijadinho? Tem algum monumento? Você já viu alguma estátua de algum crítico? Sabe por quê? Porque os críticos não são lembrados. Quem é lembrado é quem faz a diferença. Quando alguém te criticar, não se incomode com a crítica. Crítico nunca será lembrado. O máximo que o crítico consegue é ser esquecido. Enquanto aqueles que vencem as críticas se tornam realizadores. Quero concluir dizendo, seja intencional. Para fazer a diferença tem que ser intencional. A palavra do momento hoje, intencionalidade. E eu quero acrescentar à palavra intencionalidade uma outra palavra. Eu vou dizer assim, seja um cristão II, intencional e intenso. Intencionalidade é aquele que faz prevendo o que vai acontecer. E eu vou colar naquele menino ali, ó, só para falar de Jesus para ele. Vou trazer ele para casa, vou limpar os carrapichos dele tudinho. E ele vai se tornar o meu parceiro. E Jesus vai mudar a história dele. Vou colar naquela família lá e Deus vai transformar aquela família. E eles vão experimentar a alegria que hoje eu tenho na minha vida. Nós vamos morar junto no céu. Intencional, intenso. Faça o melhor que você puder. Excelência é fazer o melhor com o que você tem nas mãos. Ser intenso é decidir fazer o excelente. E por que eu tenho que buscar a excelência? Porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Seja intenso e intencional. Faça o seu melhor e faça com a intenção de promover o milagre e a transformação na vida das pessoas. Como termina essa história? Verso 17, lembra? Então Naamã diz, está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, meu Deus, como eu quero ver isso acontecer, Pai. Nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão o Senhor. Quando você faz a diferença, quando você entende que foi chamado para fazer a diferença, consciente do seu propósito, vencendo as suas desilusões, aproveitando as oportunidades e carregando na sua vida uma palavra de esperança, o resultado é transformação de vidas. O resultado é a glória de Deus se manifestada. O resultado é vida, família, nação, cidade transformada. O resultado é pessoas mudadas. O resultado é o céu povoado.
O resultado é a eternidade na vida de cada um que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Isso é uma geração transformacional. E o que você vai fazer a partir de agora? O que tem a ver com você isso? 3 perguntinhas. Como você está reagindo diante das vicissitudes da vida? Está lamentando? Ou vai virar a página? Vai olhar como um propósito? Está guardando no coração ou perdoando e superando? Quais dificuldades você enfrenta para fazer a diferença? Como você encara as necessidades dos outros, do próximo? Eu pedi a Sueli para cantar uma canção, não sei nem se vai dar tempo, o pastor Márcio decide sair. Ontem nós oramos para Deus curar as desilusões, os traumas. E eu disse que eu ia contar uma história do que eu vivi com o Espírito Santo. E eu quero chamar você, para você ir para um novo nível com Ele. Num dos meus processos para vencer o meu trauma, em especial da morte da minha mãe, eu fui buscar auxílio profissional. E Deus me deu de presente uma terapeuta simplesmente extraordinária, doutora Rosângela. Na verdade, foram 2, doutora Edmar e doutora Rosângela. Pessoas que me inspiraram a também me tornar um psicólogo. E num processo terapêutico, de uma terapia nova chamada EMDR, que é a terapia de reprocessamento, que está revolucionando o tratamento de traumas no Brasil e no mundo, trazido para o Brasil pela doutora Esli Carvalho, membro da Igreja Presbiteriana do Planalto, a maior especialista em dor e sofrimento da América Latina. Deus me dá a oportunidade de sentar na cadeira e ser tratado pela terapia EMDR. E no processo da terapia, eu nem tinha me dado conta que o sepultamento da minha mãe foi um trauma aterrorizante para a minha vida. E no reprocessamento desse trauma, fui revisitar esse momento e descobri que ele tinha tido talvez o maior impacto na minha vida em todos os tempos. Porque a mamãe foi sepultada e a gente morava na roça e era longe o cemitério. E eu me recordo apenas do corpo da mamãe sendo colocado em cima de uma caminhonete e as 2 caminhonetes ficando cheias, outras pessoas montadas nos cavalos e saindo em direção ao cemitério e eu ficando sozinho em casa. Sozinho. Minha família, por desconhecimento, não deixou a gente fechar o ciclo do luto. Lamentavelmente, não faça isso com ninguém. O trauma é nefasto. E naquela hora, quando eu revisitei aquele momento, o sentimento foi aterrorizante de abandono. E a minha terapeuta então pergunta para mim assim: o que você está sentindo? Qual é a palavra que define esse momento para você? Eu disse: eu estou me sentindo sozinho, abandonado. Assim, então, vamos reprocessar. E ela vira para mim e diz assim: quem é o seu melhor amigo? Sem titubear, cara. Eu falei assim: é o Espírito Santo. Desculpa. E ela disse assim: então convida ele para perto. Eu estendi minhas mãos e falei: segura na minha mão, Espírito Santo. O que eu vou descrever para você é a minha experiência. Você não tem que se basear na minha experiência. Eu falei: baseia na palavra, viu? Mas eu vivi isso, eu não me importo com o que você vai pensar.
Sinceramente, não me importa. Naquele momento, o Espírito Santo se materializou na minha frente. E veio até a mim, eu ainda criança, eu tinha 8 anos de idade, eu me vi naquele momento. Quem é psicólogo, provavelmente tem aqui, entende o que eu estou dizendo. Tem todo um processo para isso. Não tem nada a ver com regressão, viu? Não concordo, não gosto desse negócio. Mas ele sai assim, num jardim, vem caminhando até a mim, que sou uma criança, e segura na minha mão e começa a andar comigo pelo jardim. E diz assim para mim: eu nunca vou te abandonar. Eu sempre estarei com você. Depois que eu ouço isso, começa a vir os flashes dos momentos mais marcantes da minha vida, positivos e negativos. E eu começo a ver, por exemplo, o dia do abuso. E ele estava lá segurando na minha mão. Quando eu fiz os concursos e passei nos concursos, ele estava lá segurando na minha mão. Quando eu me formei, ele estava lá segurando na minha mão. Quando eu me casei, ele estava lá segurando na minha mão. Quando os meus filhos nasceram, ele estava lá segurando na minha mão. Sabe o que aconteceu? Ele nunca me abandonou. Sabe o que eu faço hoje? Eu me dou ao luxo, com licença, viu? De por vezes, por prazer, sabe? Quando você faz uma coisa só por prazer. Às vezes eu estou sozinho dentro do carro, eu estendo a mão e diz assim: segura aqui comigo. Às vezes eu estou me sentindo inseguro, com medo, eu estendo a mão e diz assim: segura aqui comigo. Eu sinto ele segurando na minha mão. Ele é uma pessoa, é meu amigo. Agora eu acho que vai fazer sentido quando eu disse para você que eu levanto de manhã e digo para ele assim: qual é o plano para hoje? Onde o senhor quer que eu vá? O que o senhor quer que eu faça? Porque eu sei que eu tenho um companheiro que nunca me abandona. Nunca me abandona, nunca me deixa, nunca, em nenhum momento difícil, em nenhum momento de alegria. Quando eu viajei para o Egito, ele estava lá comigo. Quando eu fui para a América, ele estava comigo. Quando eu fui para a América do Sul, ele estava comigo. Para onde eu fui, ele estava comigo. Ele está comigo hoje aqui. Deus tem uma nova história para você. Uma história onde você vai mergulhar em águas mais profundas, a você ir para um novo nível, porque uma geração transformacional, ela precisa entender que Deus estabeleceu o propósito dela fazer a diferença, e não se faz a diferença sozinho, se faz a diferença na companhia do Espírito Santo, se faz a diferença na companhia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fique de pé. Se você deseja viver intensamente o que o propósito de Deus na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui, que eu quero orar com você junto com os pastores que estão aqui. A vida é mais do que você espera, é mais do que você imagina. É mais, é mais. A vida é sobre Deus. A vida é sobre Jesus. A vida é sobre o Espírito Santo de Deus. A vida é sobre propósito. É entender que todo o processo está sendo conduzido para o meu destino, para o meu propósito. Chegou o momento de curar as feridas, de curar os seus traumas. Chegou o momento de transformar suas dores em cicatrizes. Porque cicatrizes curam pessoas, cicatrizes nos dão autoridade na vida das pessoas, nos credenciam para fazermos a diferença na vida das pessoas. Chegou a hora de uma entrega total com Deus. Chegou a hora de dizer: eu quero perder o controle, Senhor. Chegou a hora de dizer: pega o controle, Senhor, segura na minha mão. Faz do teu jeito, faz da tua maneira. Eu confio em Ti. Nós vamos orar e depois vamos cantar essa canção como uma verdade do nosso coração.
para as nossas vidas. Deus, aqui estão os teus filhos e filhas amados por Deus, filhos e filhas que foram conduzidos até hoje e que serão conduzidos até a eternidade. Filhos e filhas, Deus, que foram marcados por circunstâncias, situações adversas, mas nessa manhã vem diante de Ti buscar a cura que só o Senhor pode dar. Deus, transforme, Deus, essas dores em cicatrizes saradas. Transforme essas dores em autoridade para ministrar, em autoridade para liberar, em autoridade, Senhor, para fazer a diferença. Passa-me o bálsamo santo na cicatriz dos teus filhos. Reprocessa suas dores, Deus. Espírito Santo, segura em cada mão estendida. Segura nessas mãos estendidas. E como o Senhor faz comigo, faz com eles também. Faz com eles também. Tira todo o medo do Senhor. Tira toda a preocupação, todo o receio. Faz com que eles fiquem à vontade. Deus, hoje nós estamos aqui soltando o controle. Assuma o controle na vida dessas pessoas. Assuma o controle absoluto nas suas vidas. Abrace elas. Põe teu coração no coração delas. Dá um cheiro, Deus, neles. Carregue-os no colo e leve-os para o destino deles em Deus. Sejam eles visitados, sejam eles curados, sejam eles fortalecidos, sejam eles empoderados em Deus, para fazerem a diferença, para se tornarem uma geração transformacional, em nome de Deus. Nós recebemos uma nova história, nós cremos numa nova história. A partir de hoje declaramos uma nova história, em nome de Jesus, Pai.